pessoal, meu nome é Fernanda Rocha, eu faço parte aqui do curso junto com a equipe da professora Patrícia Vanzolini e hoje eu vou corrigir com vocês o exercício número 6 que foi postado no sistema para vocês realizarem, que corresponde então à nossa peça 4, tá certo? Então nós vamos começar lendo o enunciado juntos, conforme eu coloquei aqui para vocês. Bom, o enunciado diz o seguinte: José Fernando Gonçalves Silva foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121 caput do Código Penal. Veja, ele foi denunciado por homicídio simples, e isso já era importante de você anotar. Isso porque, em 16 de junho, então, ele, fazendo uso de uma barra de ferro, efetuou golpes contra a vítima Rubens José Garcia, causando-lhe a morte por hemorragia interna torácica. O crime foi cometido em razão de desentendimento havido entre a vítima e a companheira do denunciado. Pessoal, presta atenção aqui. O problema, o desentendimento, foi entre a vítima e a companheira do réu. Ou seja, o réu interviu numa discussão que estava acontecendo entre sua companheira e a vítima. E então desferiu os golpes com barra de ferro. Bom, a denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2012, o réu foi citado e interrogado, oportunidade em que ofereceu sua versão sobre os fatos. Não houve apresentação de resposta à acusação. Para tudo, não houve apresentação de resposta à acusação. Durante a instrução, foram ouvidas 7 testemunhas. Em alegações escritas, o MP propugnou pela pronúncia do acusado nos termos da inicial, enquanto a defesa requereu absolvição sumária em virtude da legítima defesa. Pessoal, olha que legal, a própria OAB já te fala a tese da defesa. Olha, a defesa requereu absolvição sumária em virtude da legítima defesa. Decidindo, então, a magistrada pronunciou o réu pelo delito de homicídio, consoante estava na peça acusatória. E aí, vem a OAB e te diz o seguinte: constou da decisão de pronúncia, também provada a autoria do fato, mais adiante afirmou: as testemunhas inquiridas apontam o réu como autor do golpe que vitimou Rubens José, rechaçando a tese defensiva, que não pode ser acolhida a tese defensiva, já que a situação de agressão requerida pela excludente claramente não aconteceu. Então, o que houve aqui? A OAB ela te traz um trecho da pronúncia, em que a magistrada rechaça a tese de defesa e já afirma que está provada a autoria do fato. A magistrada também afirma que não pode ser acolhida a tese defensiva, porque claramente não aconteceu. Então, a OAB não te traz nenhum dado à toa, como eu brinco com os alunos. Sempre que traz alguma coisa que para você, então, prestar atenção. E aí vem a questão. Considerando que você é o defensor do réu, foi intimado da decisão de pronúncia, há 2 dias, tome a medida judicial cabível para defender os interesses de seu cliente, aduzindo, lógico, as teses defensivas pertinentes. E aí, como sempre, mais uma vez, aqui eu venho trazendo o esqueleto. Toda aula os professores lembram da importância de fazer o esqueleto, e mais uma vez nós vamos fazer. É uma forma rápida de você identificar as teses e a peça cabível, e para que na sua prova da OAB você também não precisa perder tempo fazendo o rascunho inteiro da peça. O esqueleto, então, te ajuda nesse sentido. Bom, vamos começar a preencher o esqueleto já com o nosso cliente. O nosso cliente, então, é o José Fernando. E olha que a OAB te traz o nome inteiro, hein? Então, na sua peça, você teria que escrever José Fernando
Gonçalves da Silva, tá certo? O José, então, ele é o seu cliente e ele foi denunciado, olha lá o crime, tá no seu enunciado, hein? Foi denunciado como incurso nas penas do 121 caput do Código Penal, ou seja, homicídio simples. Qual é a pena? A pena, então, varia de 6 a 20 anos, tá certo? Seguindo, então, a ação penal aqui é pública, incondicionada e não poderia ser diferente ante a gravidade do delito, então, incondicionada. Tá certo? Qual que é o rito? Pessoal, presta atenção. O teu exercício te traz uma situação de um homicídio simples, ou seja, de um crime doloso contra a vida. Logo, o rito não pode ser outro que não o rito do júri. Tá certo? Há possibilidade de suspensão condicional do processo. Veja que quando eu me refiro ao sursis aqui, eu estou me referindo à suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, tá certo? Primeiro requisito para a suspensão condicional do processo, que a pena mínima em abstrato seja igual ou inferior a 1 ano. Daria? Não, né, gente? Porque pelo que nós vimos, se para o homicídio a pena varia de 6 a 20 anos, veja lá que a pena mínima é muito maior do que 1 ano. Então, há possibilidade de suspensão condicional do processo? Não há. Qual que é o momento processual? O teu enunciado te deixa claro, né? Ele diz exatamente que a juíza, então, pronunciou o acusado. O momento processual é um momento de pronúncia. Bom, pessoal, aqui nós temos que lembrar que nós estamos no rito do júri, como foi anotado aqui, rito do júri, e que, portanto, existem duas fases. A primeira fase, onde se estabelece o sumário da culpa. Então, a magistrada que ordena que conduza a primeira fase pode, ao final, pronunciar nos termos do 413 do Código de Processo Penal, como ela efetivamente fez, desde que considere haverem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Veja que eu falo em indícios, tá? Não em prova, mas indícios suficientes de autoria. Ou ela poderia ter impronunciado, em caso de não haverem esses indícios, está lá no seu artigo 414, ela ainda poderia ter desclassificado, se fosse o caso, conforme o seu artigo 419, ou absolvido sumariamente, conforme o artigo 415. Não é essa a hipótese do teu problema. No teu problema, ela pronunciou, tá? Ou seja, se na primeira fase do rito do júri, o teu cliente foi pronunciado, isto implica que vai haver segunda fase do júri, ou seja, ele será submetido ao tribunal do júri, e então será julgado pelos jurados, tá certo? Qual é a peça, então, que cabe contra essa decisão de pronúncia? Bom, é o recurso em sentido estrito, tá certo? Eu vou colocar abreviado aqui, então, para facilitar, mas nós sabemos que é um recurso, e esse recurso é o recurso em sentido estrito, tá certo? E ele está previsto no artigo 581, inciso 4 do Código de
processo penal, tá certo? Então, nós teremos que elaborar um recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia que está previsto lá no 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Seguindo, deixa eu só dar uma olhada no número, 6. Então, no 7 do teu esqueleto, nós vamos estabelecer a competência. Primeira coisa que você deve saber na competência. Que tipo de peça você está fazendo? No caso, você está fazendo um recurso. Então, há a peça de interposição, que vai ser endereçada a quem? Será endereçada ao juiz da vara do júri. Que vara, Fernanda? Não sei, o teu enunciado não te traz. Então, você vai simplesmente colocar: excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho, vara do tribunal do júri, da comarca tracinho. Que foi, então, o juiz que pronunciou o teu cliente, o juiz de primeiro grau. Em se tratando de recurso em sentido estrito, na peça de interposição, você deve se lembrar de mencionar o juízo de retratação. Ou seja, ou melhor, o juiz que proferiu a decisão, ele pode voltar atrás, ele pode se retratar. Então, na tua peça de interposição, obrigatoriamente você deve se referir ao juízo de retratação. Está previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal. Mas, então, lembrem-se que é recurso. Então, você tem, além da peça de interposição, as razões. As razões vão para onde? As razões vão para o Tribunal de Justiça, e aí você não deve se esquecer de fazer aquela saudação conhecida. Egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmara, douto Procurador-Geral. Ok? Estabelecida a competência, vamos então encontrar as teses. É realmente a parte mais importante do teu exercício. Bom, aqui eu queria que você prestasse atenção em uma coisa. O teu exercício, ele te chama a atenção às teses. Então, uma leitura calma do enunciado e você é capaz de encontrá-las. Bom, novamente no enunciado, nós vemos lá que não foi oferecida a resposta à acusação. Era necessário o oferecimento? Era. Também no rito do júri, na primeira fase, é necessária a resposta à acusação. Fernanda, onde é que está isso? Está no 408 do Código de Processo Penal, tá certo? Se lembre que, estando no rito do júri, os artigos devem corresponder ao rito do júri. Então, a resposta à acusação aqui está no 408. Então, nós identificamos uma nulidade. Que nulidade é essa? Não oferecimento de resposta à acusação quando ela era obrigatória. Está lá no 408 do Código de Processo Penal. Segunda nulidade. Olha, a OAB não te trouxe uma parte da decisão de pronúncia de graça. Ela te trouxe para te mostrar que a juíza se excedeu. Ela falou mais do que ela devia. A quem compete julgar crimes dolosos contra a vida? Aos jurados, não é isso? Não é lá na segunda fase que realmente se condena o réu ou se absolve, a depender do caso? É lá. Aqui a juíza poderia pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente. Em casos de pronúncia, ela deve ser sucinta. Por quê? Para não influenciar os jurados. Existe previsão legal disso? Existe. Está lá no 413, parágrafo 1º, ou seja, houve um excesso na pronúncia. Então, nossa segunda nulidade, excesso na pronúncia, acarreta nulidade no 413, parágrafo 1º, tá certo? Já estabelecemos duas nulidades. A sua tese de mérito estava fácil, porque a própria OAB te trouxe no enunciado que a defesa tinha alegado o quê? Olha lá,
A defesa requereu pela absolvição sumária em virtude de legítima defesa. Então, na sua tese de mérito, você vai repetir a legítima defesa. Legítima defesa de quem? Ora, o teu cliente foi defender a companheira que estava se desentendendo com a vítima. Logo, é uma situação de legítima defesa de terceiro. Veja, não é legítima defesa própria, é legítima defesa de terceiro. O réu vai em busca de defender o direito de terceiro, no caso, o direito de sua companheira, porque se encontrava diante de uma iminente ameaça, tá certo? Uma iminente ameaça, uma injusta ameaça. É claro que aqui você vai precisar, na tua prova, desenvolver. Vai olhar os requisitos da legítima defesa, que estão lá no artigo 25, e vai discorrer sobre eles, tratando sobre o cabimento. De toda forma, a tese de mérito é a legítima defesa de terceiro. Então, nós temos aqui 3 teses e elas estavam fáceis. A primeira, ausência de resposta à acusação. A segunda, excesso na pronúncia. E a terceira, que é a sua tese de mérito, é a legítima defesa de terceiro. Vamos anotar isso? Bom, as teses, então, é a nulidade por ausência de resposta à acusação. Novamente, eu vou abreviar, mas saibam que aqui é resposta à acusação. O teu fundamento legal é o 408 do Código de Processo Penal. Além disso, o artigo próprio da nulidade não há. Então, a gente joga lá no 5644 do CPP por ser mais genérico. E nós também nos referimos aqui ao artigo 5º, justamente o inciso 55 da Constituição, que trata da ampla defesa. É claro, se ele não pôde apresentar resposta à acusação, houve violação à ampla defesa. Bom, além disso, a nossa outra tese era qual? Então, essa era a primeira, certo? A segunda era a nulidade por excesso na pronúncia. E aqui você vai dizer o quê? Ora, que não compete à magistrada estabelecer a autoria em crimes dolosos contra a vida. Compete aos jurados o julgamento, né? Por isso, a pronúncia deve ser sucinta, tá? Aqui nós temos o 413, parágrafo 1º do CPP. Tá certo? Então, nós já anotamos as 2 nulidades e também agora a segunda tese de nulidade. Vamos para o mérito. A tese de mérito, então, é a legítima defesa de terceiro. Você vai pedir que seja reconhecida a legítima defesa de terceiro, fundamentando nos artigos 23, inciso 2, que estabelece que a legítima defesa é causa excludente de ilicitude, e no 25, onde você vai dizer que estão preenchidos todos os requisitos da legítima defesa. Atenção que aqui são artigos do Código Penal. Tá certo? Bom, pessoal, essas eram as nossas teses, estavam fáceis. Então, voltando, 2 nulidades e uma tese de mérito. Quais são os nossos pedidos? E aí é simples, é correspondência. A toda a tese corresponde um pedido. Então, a nulidade por ausência de resposta à acusação conduz a um pedido de anulação a partir da citação. Então, o seu primeiro pedido é de anulação a partir da citação. E o que, gente? Não pode esquecer de pedir a devolução do prazo, né? A partir da citação, com devolução do prazo para oferecimento
com devolução do prazo para oferecimento de resposta à acusação. Então, o seu primeiro pedido é a anulação a partir da citação com devolução do prazo para oferecimento de resposta à acusação. Tá certo? Bom, lembrando, se correspondem teses e pedidos, se a sua segunda tese é nulidade por excesso na pronúncia, o teu pedido só pode ser a anulação da pronúncia, correto? Então, é a única possibilidade, a anulação da pronúncia. Bom, além disso, nós vamos pedir o quê? Em sede de primeira fase do júri, porque veja, terminou a primeira fase, nós estamos querendo rever essa decisão. Ainda não ingressou na segunda fase. Então, aqui, a gente vai pedir a absolvição sumária em razão da legítima defesa. E ela é fundamentada onde? No 415, inciso 3. Desculpa. Exatamente, é o 415, inciso 3 do Código de Processo Penal. Tá certo? Bom, voltando, gente, tese sempre corresponde a pedido. Então, se eu tenho uma tese de nulidade por ausência de resposta à acusação, eu tenho um pedido de anulação a partir da citação com devolução do prazo para oferecimento de RA. Eu tenho uma tese de nulidade por excesso na pronúncia que me conduz a um pedido de anulação da pronúncia. E aí, eu ainda tenho uma tese de legítima defesa de terceiro que me conduz à absolvição sumária em razão da legítima defesa. Correto? Bom, aqui nós percebemos que eu não coloquei no pedido as notas. No entanto, vejam bem, eu não coloquei artigos nos pedidos de nulidade. Você poderia repeti-los aqui. Os mesmos artigos que eu coloquei nas teses, você poderia repetir nos pedidos, tá certo? Bom, a nossa tese não traz prazo nenhum. A nossa peça, desculpa, ela não traz prazo nenhum. Então, o que você deveria fazer aqui era só isso. Desenvolver 2 teses de nulidade e uma tese de mérito. Fazer os 3 pedidos correspondentes, que, como eu disse, você ainda pode repetir os artigos, tá certo? No seu pedido, por garantia. E aí você terminaria com local e data, já que o teu enunciado não traz referência a nenhuma data específica, tá certo? Muito obrigada, uma boa sorte a todos que vão prestar a prova e até uma próxima.